Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sinal mal havia tocado quando um silêncio pesado se abateu sobre a sala de aula. Os alunos, ainda agitados segundos antes, congelaram instantaneamente. Todos conheciam aquela tensão. Todos sabiam o que ela significava. No fundo da sala de aula, Aissa, de 12 anos, estava sentada ereta em sua cadeira, com as mãos trêmulas apoiadas no caderno. Ela não tinha feito nada. Absolutamente nada. Mesmo assim, já sentia os olhares se voltando para ela. Como todos os dias, a professora Bergman parou em frente à sua mesa. Seu rosto endureceu. É você de novo, ela murmurou, em voz alta o suficiente para que toda a turma ouvisse. Aissa olhou para cima confusa. Senhora, eu... Ela não teve tempo de terminar a frase. Cale a boca, gritou a professora. Um arrepio percorreu a sala. Alguns alunos baixaram a cabeça. Outros observavam a cena paralisados. A senhora Bergman aproximou-se abruptamente. Sempre fazendo escândalo. Vocês são todos iguais. Ela disse isso com um desprezo mal disfarçado. Então, sem aviso prévio. Clac! O tapa ecoou pela sala como um trovão. Aissa cambaleou, com a bochecha ardendo e os olhos arregalados em choque. Uma lágrima escorreu lentamente pelo seu rosto, mas ela se recusou a gritar. Recusou-se a chorar na frente deles. A professora olhou para ela ofegante, como se ela tivesse acabado de realizar algo normal. Isso vai te ensinar a ficar na sua ponto, disse ela friamente. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Mas o que a senhora Bergman não sabia era que aquela sala de aula não era tão isolada quanto ela pensava. Alguém tinha visto tudo. Alguém que transformaria esse momento de humilhação em um escândalo nacional. E quando a verdade vier à tona, ela não ficaria simplesmente sem palavras. Ela perderia muito mais do que sua autoridade. A sala de aula ficou paralisada. Não se ouvia mais lápis, sussurros ou respiração normal. Apenas o zumbido distante da luz fluorescente no teto, e o coração de Aissa batendo muito rápido. A menina permaneceu imóvel, a cabeça ligeiramente virada para o lado, onde o tapa a atingira. Sua bochecha ardia, mas a dor mais profunda estava em outro lugar, em seu peito. No olhar coletivo fixo nela, uma mistura de pena, medo e impotência. Sente-se. E fique em silêncio. A voz da senhora Bergman estalou ainda mais alto do que o estalo da mão. Aissa obedeceu lentamente, seus dedos agarrando a borda da mesa. Uma gota d'água caiu na página do caderno. Levou alguns segundos para ela perceber que era uma lágrima. Ninguém se atreveu a protestar. Nem mesmo Lucas, seu colega de mesa, que cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Nem mesmo Maia, que desviou o olhar, envergonhada de sua própria covardia. A senhora Bergman retomou a aula como se nada tivesse acontecido. Página 42. Frações. Sua voz era calma, quase satisfeita. Mas Aissa não conseguia mais ouvir nada. As palavras estavam embaralhadas. Os números dançavam diante de seus olhos. Apenas um pensamento continuava a se repetir em sua cabeça. Por que eu? Ela não era indisciplinada. Ela sempre chegava na hora. Sempre educado. Ainda em silêncio. No entanto, todos os dias a professora encontrava um motivo para menosprezá-la. Um comentário sobre seu penteado. Uma crítica ao seu primeiro nome. Um suspiro exagerado quando ela levantava a mão. Hoje, esse ódio cruzou uma linha irreversível. Ao final da aula, o sinal finalmente tocou. Os alunos se levantaram em meio a uma agitação nervosa. Alguns lançaram olhares furtivos para Aissa. Outros saíram apressados, como se quisessem fugir do que acabavam de presenciar. A senhora Bergman aproximou-se da mesa de Aissa uma última vez. Quero ver seus pais amanhã. Ela disse em tom seco. Principalmente seu pai. Aissa ergueu os olhos, surpresa. Ela não respondeu. Mas naquele exato momento, algo mudou dentro dela. Porque se a professora pensasse que podia intimidar uma criança indefesa, ela desconhecia um detalhe essencial. O pai de Aissa não era um homem comum. E quando ele soube o que tinha acontecido naquele quarto, ninguém mais seria capaz de suprimir a verdade. A porta do apartamento abriu-se lentamente. Aissa entrou sem dizer uma palavra. Normalmente, ao colocar a mochila no chão, ela contava sobre o seu dia. As provas, as risadas, as pequenas discussões. Mas naquela noite ela passou pela sala de estar e foi direto para o quarto. Seu pai, Malik, imediatamente ergueu os olhos do computador. Ele não precisava ser policial, juiz ou médico para entender uma coisa simples. Algo estava errado. Aissa, ele chamou baixinho. Sem resposta. Malik se levantou. Ao se aproximar do quarto, percebeu como sua filha evitava a luz.
Então viu sua bochecha, vermelha, ligeiramente inchada. Seu coração afundou. Quem fez isso com você? Aissa hesitou. Sua voz tremeu. Pai, eu não quero confusão. Aquela frase foi como uma punhalada pelas costas. Malik agachou-se à sua frente e olhou-a diretamente nos olhos. O escute com atenção. Quando alguém te machuca, o silêncio nunca é uma proteção. As lágrimas que ela vinha segurando há horas finalmente jorraram. Entre soluços, ela contou tudo. Os comentários, as humilhações, os olhares. E finalmente, o tapa. Na frente da turma inteira. Malik permaneceu em silêncio. Silêncio demais. Ele se levantou devagar, respirou fundo e pegou o celular. Você não irá à escola amanhã de manhã, disse ele calmamente. Eu sou quem vai. Aissa sentiu uma mistura de medo e alívio a invadir. O que ela não sabia era que seu pai não era apenas um pai raivoso. Malik Diarra era um inspetor sênior do Ministério da Educação, especializado em casos de violência e discriminação nas escolas. Um homem discreto, respeitado, temido. Ele abriu uma pasta no computador, um arquivo que ele não consultava há anos. Nome da pasta: Bergman, Claire, Relatórios Internos. Malik franziu a testa. Diversas reclamações. Ainda está no ranking. Ainda sufocado. Ele fechou o computador e olhou para a filha. Amanhã ele disse com voz calma, porém implacável. Alguém finalmente será responsabilizado por seus atos. E enquanto isso, a quilômetros de distância, a senhora Bergman dormia tranquilamente, sem suspeitar que sua carreira acabará de chegar ao fim. Na manhã seguinte, o corredor da escola estava mais silencioso que o normal. Os alunos estavam cochichando. O boato se espalhou rapidamente. Aissa não estava lá. Algo sério havia acontecido. Exatamente às 9h17, um homem de terno escuro entrou no estabelecimento. Seu andar era calmo, controlado. Calmo demais para ser inofensivo. Olá, estou procurando o escritório da administração. Ele disse isso na recepção. Quando ele disse o nome dela, a secretária fez uma pequena pausa. Senhor Diarra? Sim. Poucos minutos depois, o diretor, Sr. Lemoine, o cumprimentou com um sorriso forçado. O que posso fazer para você? Malik colocou lentamente uma pasta grossa sobre a mesa. Primeiramente, explique-me por que uma professora da sua escola levantou a mão para minha filha de 12 anos. O sorriso desapareceu. Eu não tenho conhecimento de tal incidente. Gaguejou o diretor. Portanto, ou você está mal informado ou é cúmplice por negligência. Malik respondeu sem elevar a voz. Naquele exato momento, alguém bateu à porta. Digitar. A senhora Bergman apareceu. Postura ereta. Confiante. Você queria me ver? Ela parou quando reconheceu Malik. Um momento de constrangimento cruzou seu rosto, rapidamente substituído por arrogância. Ah, o pai da Aissa. Eu ia chamá-lo agora mesmo. O comportamento da sua filha é provocativo. O silêncio que se seguiu foi gélido. O provocador? Malik repetiu. Explique-me por que uma criança sentada em sua carteira merece um tapa. A senhora Bergman deu de ombros. Às vezes é preciso saber se defender. Essas crianças são as únicas que entendem isso. O diretor empalideceu. Malik abriu o arquivo. Seguem os depoimentos escritos de 6 alunos que estavam presentes ontem. Aqui está uma foto da bochecha da minha filha, tirada 1 hora após o incidente. Segue abaixo uma cópia de 3 queixas anteriores a seu respeito, que foram arquivadas. A senhora Bergman empalideceu. São mentiras. Ela disse, com a voz subitamente menos confiante. Você está defendendo sua filha, isso é normal. Malik se levanta. Não, senhora. Estou fazendo meu trabalho. Ele pegou seu cartão de visitas e o colocou sobre a mesa. Inspetor sênior, Ministério da Educação. O diretor recostou-se ligeiramente na cadeira. A senhora Bergman permaneceu paralisada. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. A partir deste momento Malik prosseguiu. Você está suspenso como medida de precaução. E uma investigação oficial foi aberta. No corredor, os alunos viram a professora sair da sala, com o rosto abatido, acompanhada pelo diretor. Pela primeira vez, a senhora Bergman já não tinha nenhum poder. Mas isso foi apenas o começo. Porque o que estava prestes a ser revelado a seguir, iria ultrapassar os muros da escola e chocar o país inteiro. A suspensão da senhora Bergman não permaneceu um segredo por muito tempo. À tarde, um boato se espalhou pela cidade. Então, os pais receberam uma mensagem oficial. Foi aberta uma investigação administrativa sobre incidentes graves ocorridos no estabelecimento. Mas essa mensagem não contava toda a história. Malik, por sua vez, não perdeu um minuto. Ele convocou, um a um,
Os alunos que estavam presentes no dia do incidente, na presença de um psicólogo escolar independente. Os relatos deles foram todos notavelmente semelhantes. Semelhantes demais para serem ignorados. Ela sempre dizia que Aissa era diferente. Ela zombou do próprio cabelo. Ela estava castigando sem motivo algum. Todos nós ouvimos o tapa. Então surgiu o elemento que ninguém esperava. Um aluno timidamente pegou o celular. Meu pai me disse para mostrar isso. Era um vídeo, curto, mal enquadrado. Mas o som era nítido. A voz da senhora Bergman. O choro de Aissa. O som seco do tapa. Havia um silêncio absoluto na sala de audiências. O relatório tornou-se condenatório. Investigando mais a fundo, Malik descobriu que a senhora Bergman já havia sido transferida 2 vezes antes. Sempre após reclamações semelhantes. Sempre sem sanções oficiais. Dessa vez não haveria escapatória. A inspeção acadêmica foi notificada. Em seguida, o piso de parquete. Em menos de 48 horas, a história virou notícia nas redes sociais. Professora dá tapa em aluno negro de 12 anos. Violência e racismo nas escolas. As câmeras chegaram em frente ao estabelecimento. Enquanto isso, Aissa assistia ao noticiário do sofá, aconchegada junto ao pai. Pai, eu fiz alguma coisa errada? Malik a abraçou forte. Não, minha querida. Você foi corajoso. A quilômetros de distância, a senhora Bergman, confinada em sua casa, observava seu telefone vibrar incessantemente. Mensagens, ligações, notificações. Então ela compreendeu algo terrível. O que ela fez a uma criança definiria toda a sua vida. E a pior parte, o veredicto ainda não havia sido proferido. O tribunal estava lotado. Pais, jornalistas, representantes do ministério, todos aguardavam o veredicto. O caso havia ultrapassado o simples ambiente escolar. Tornará-se um símbolo. A senhora Bergman entrou, o rosto fechado, as feições tensas. Ela não era mais a professora autoritária de outrora. Não havia mais aquele olhar altivo. Não havia mais certezas. De frente para ela, Aissa estava sentada entre o pai e uma psicóloga. Ereta, calma, corajosa. O juiz falou. Após examinar os fatos, os depoimentos consistentes e as provas em vídeo, cada palavra parecia pesar uma tonelada. A senhora Claire Bergman foi considerada culpada de violência contra um menor e de comentários discriminatórios. Um murmúrio percorreu a sala. Como resultado, ela foi imediatamente demitida do Sistema Nacional de Educação. Ela também recebeu uma proibição permanente de trabalhar com menores e uma sentença suspensa. A senhora Bergman fechou os olhos. Tudo havia terminado. O juiz então se voltou para Aissa. Essa criança não fez nada de errado. Ela sofreu. E hoje, ela está sendo ouvida. Aplausos irromperam apesar dos apelos à calma. Assim que Malik saiu do tribunal, jornalistas correram em sua direção. Uma palavra. Ele olhou para a filha antes de responder. A escola deveria ser um lugar de proteção, não de medo. E o silêncio jamais deve voltar a encobrir a violência. Algumas semanas depois, Aissa entrou em uma nova escola. Um estabelecimento onde ele é recebido com respeito. Onde eles o ouviram. Foi quando ela começou a sorrir novamente. Quanto à senhora Bergman, seu nome permaneceu para sempre ligado a esse caso. Porque ela aprendeu uma verdade simples tarde demais. Humilhar uma criança pode destruir uma vida. Mas dizer a verdade pode salvar milhares de vidas.